Aleluia. Queridos, nessa noite quero trazer uma mensagem apostólica a essa casa. Durante a semana Deus esteve ministrando o meu coração, despertando o meu coração a um princípio extremamente imprescindível: a casa do Senhor, e a minha, a você. E o tema dessa mensagem é espírito de orfandade. Eu quero trazer essa mensagem apostólica baseada num texto de Paulo aos Coríntios. Paulo, como apóstolo do Senhor, ele traz uma instrução a essa igreja de Corinto, que era uma igreja nova e que estava experimentando os dons espirituais, os ministérios. Não havia uma maturidade no exercício dos ministérios, dos dons. Havia muita criancice, mas Paulo, ele não abafou os dons. Paulo não olhou para os coríntios dizendo: pare de profetizar, pare de ministrar, pare de exercer o ministério. Não é assim. Paulo, com uma visão paterna, ele entende que tudo tem um processo, tudo tem uma evolução, tudo tem um crescimento. Ele compreende a estação da igreja, e ele, como pai, como apóstolo, ele começa a instruir a igreja a crescer de uma forma madura dentro do ministério e dentro dos dons. Por isso que você vai ver em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele catalogando todos os dons espirituais, e a evidência desses dons, a importância desses dons. E ele fala a respeito também da ordem do culto. E também ele trata em um capítulo só, 1 Coríntios capítulo 14 inteiro, sobre o falar em línguas, a importância do orar em novas línguas para a edificação. Então ele traz todo um discernimento, um ensino, uma instrução à igreja, para que a igreja pudesse estar andando e crescendo de uma forma madura na presença do Senhor. Dentre tantas instruções, Paulo, ele traz uma admoestação como pai. Particularmente quando eu olho para o ministério apostólico, ele tem uma ênfase paterna. Você vai ver isso nas declarações de Paulo, quando ele escreve, ele diz: ao meu filho, aos filhinhos, aos Gálatas, filhinhos por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você vai ver nas orações apostólicas, em toda a carta apostólica, Paulo, ele chamando a atenção das igrejas no que diz respeito à paternidade. E ele entende que ele é alguém que foi chamado por Deus para ser uma representação paterna, alguém para estar conectando as pessoas à paternidade de Deus. Quando você estuda a história e o contexto social, daquela época, enfim, a paternidade, ela não era tão forte, a paternidade, ela não era tão presente, e por conta disso, estava tendo algumas situações, e Paulo, ele começa a trabalhar, o coração das pessoas, no que diz respeito à paternidade, à filiação, a importância deles entenderem que eles eram filhos, e que Deus era um Deus Pai. E quando eu olho para a carta de Paulo, e toda a sua explanação a respeito de paternidade, eu percebo que existe uma preocupação no seu coração, no que diz respeito ao entendimento daquele povo, que talvez eles não viam Deus como Deus Pai, eles viam Deus, como todas as pessoas que viam os deuses do Areópago. Então eles tinham uma mentalidade do Criador como Deus, e não como Pai. Então Paulo, ele começa a fundamentar a igreja a respeito desse relacionamento de filiação, filho e pai, pai e filho. Então ele começa a lançar como apóstolo um fundamento e mostrar a importância dessa relação de um filho com um pai. Então eu quero ler esse texto como base para nós darmos início toda a estrutura da mensagem. E eu acredito que nessa noite Deus, ele quer mexer em filiação. Deus quer mexer na tua história de paternidade. Deus quer mexer na tua construção paterna. Deus quer mexer na tua estrutura, aonde você foi criado.
aonde você foi ensinado, na tua base familiar. Então eu quero assim começar com esse texto, só para nós fundamentarmos tudo aquilo que nós vamos estar pontuando nessa noite. Então o texto base é 1 Coríntios capítulo 4, do verso 14 ao 17. Se você achou, diga amém. Paulo escrevendo, ele diz: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Paulo está dizendo, eu não estou escrevendo, eu não estou tratando essa questão de paternidade com vocês, de limitação, de filiação. Eu não estou lidando com vocês a respeito dos traumas e das inabilidades de vocês, que vão ser expostas ao eu começar a discorrer. É isso que Paulo está dizendo. Eu não tenho motivo, a minha motivação não é envergonhar vocês. É isso que ele está dizendo. Eu não quero que vocês fiquem envergonhados, acuados, que vocês acham que eu estou criticando vocês, que vocês acham que eu estou acusando vocês. Pelo contrário, existe uma motivação em meu coração. Eu estou parafraseando para que você entenda isso. Paulo está dizendo, para que vocês compreendam a paternidade, para que vocês compreendam a filiação. E ele continua o texto dizendo, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Paulo lhe chama atenção no que diz respeito a essa ligação fraterna de pai e filho. Então Paulo, ele começa a trabalhar a nível de relacionamento social, antes de trabalhar a nível de relacionamento espiritual. Você vai perceber aqui no texto, está dizendo, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. A pergunta é, por que Paulo ele diz, filhos meus? Qual o propósito, Paulo? É trazer uma identificação paterna, figura paterna. Ele sabia do caos social que estava acontecendo naquela época. E hoje nós vivemos uma degradação social paterna. Hoje a família nuclear tem sido implodida por N ideologias. E a figura paterna, ela tem sido desfragmentada. A figura paterna, ela tem tido outros nomes. Isso veicula no meio social. E naquela época, Paulo, ele se depara com uma desestrutura social. Ele percebe essa necessidade paterna. E a única forma da igreja entender a paternidade de Deus, era necessário a igreja compreender o modelo que Deus deixou. O modelo que Deus deixou para que o homem viesse conhecer a família de Deus, a paternidade de Deus. A igreja é a família. Por isso que o diabo, ele trabalha. João 10:10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E é por isso que ele tem destruído famílias, relacionamentos, casamentos. Ele tem trazido uma desconfiguração paterna, materna, social. Porque ele sabe que quando uma sociedade perde a referência paterna, materna, a referência de família, a sociedade está fadada ao fracasso. Toda sociedade forte, ativa, próspera e pujante, o fundamento, a estrutura dessa sociedade está estabelecida na família. Então o diabo, ele sabe que uma família bem estruturada é uma família onde vai trazer uma base de formação, crescimento, maturidade e lançamento para a próxima geração. E hoje o que nós assistimos nas redes sociais e nas televisões, nos filmes, é justamente essa degradação moral. E aqui Paulo está tratando de um assunto dizendo, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus. Então no raciocínio de Paulo, o primeiro ponto é trazer uma identificação paterna, humana. Ou seja, sentir o coração da igreja, como eles viam
a figura humana, pai. Eu fico imaginando talvez alguns entrando em crise dizendo: eu não consigo ver pai. Como você quer, Paulo, que eu veja você como pai? Eu fico pensando alguns entrando em uma crise existencial, crise emocional, porque a história paterna foi uma história tão destrutiva. Talvez a história paterna de alguns era abandono. Talvez a história paterna de algum era displicência, era uma indiferença. Talvez a história paterna é que aquela pessoa nunca conheceu o pai. E aqui Paulo, ele chama a atenção da igreja dizendo: aos meus, como filhos meus amados, identificação com a figura humana paterna. E o texto continua dizendo: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo. A palavra preceptores, queridos, fala de guardião, fala de guia, porque naquela época havia alguns guias, havia alguns guardiões dentro dos gregos, dos romanos, para estar conduzindo os filhos a um caminho. Eu fico a pensar que talvez eram crianças que não tinham uma presença efetiva de pais, aonde os pais entregavam a educação e a influência paterna a esses guardiões, a esses preceptores, a esses guias. E Paulo diz: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Em outras palavras, eu quero que você preste atenção no texto. Ele está dizendo: eu gerei em Cristo. Porque Paulo, ele escolhe algumas palavras para falar a respeito da paternidade. Toda a atenção que Paulo chama a igreja é que é no âmbito natural, que um filho ele é gerado dentro de uma família estruturada, onde uma figura paterna, ele assume a paternidade dizendo: admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por que ele fala isso? Quando eu olho para um texto como esse, eu admoesto que vocês sejam meus imitadores, porque havia uma dificuldade em se espelhar no pai, em ver o pai como autoridade, em ver o pai como referência, e isso se configurava em outras esferas de relacionamento. E ele chama a atenção dizendo: eu quero que vocês sejam meus imitadores. E você, como pai biológico, a sua responsabilidade, a minha responsabilidade é justamente ser uma referência para os nossos filhos. É os nossos filhos olharem para nós e dizer: eu quero seguir os passos do papai. E dependendo da minha escolha, dependendo dos passos que eu tomo, o meu filho vai tomar. E ele vai sofrer, seja consequência boa ou consequências ruins, dependendo das minhas escolhas. E Paulo aqui ele está novamente trazendo uma identificação, dizendo: sede meus imitadores. A pergunta é: por que ele fala isso? Porque era uma igreja, olhando a questão emocional, que tinha dificuldade em ver a figura de autoridade, por conta da ausência paterna. E isso automaticamente, dentro da visão cósmica de Paulo, eles teriam dificuldade em ver Deus como Deus Pai. Eles conseguiam ver Deus como Deus, mas como Deus Pai, eles tinham dificuldade por conta da desestrutura familiar. Quantas pessoas têm dificuldade em falar papai para Deus? Quantas pessoas nas suas orações têm dificuldade em falar pai? A pergunta é: por que você tem dificuldade na sua oração olhar para Deus e falar assim, pai? Pastor, é um costume.
eu quero que você vá um pouquinho mais profundo. Por que na sua oração você diz Deus e não Pai? Por que você tem dificuldade em se ver como filho? Por que você se vê como um escravo? Por que você só se vê como um servo? E por que você não se vê como filho, como herdeiro, co-herdeiro com Cristo da herança celestial? Por que você não vê Deus como Deus Pai? Por que você não se relaciona como um pai? Existe uma resposta para isso. E a resposta está na tua história. A resposta está na tua trajetória, na tua formação familiar. E é justamente isso que Paulo está trabalhando com essa igreja. Ele diz: eu não quero trazer isso aqui para vocês, Paulo está dizendo, para envergonhar vocês. Porque mexer com paternidade, queridos, é um assunto que gera um desconforto. É mexer com a nossa história. É mexer com expectativas de quando nós éramos crianças. Quando nós tínhamos uma idade de consciência, aonde em algum momento os nossos pais nos frustraram. E eles nos frustraram não intencionalmente. Eles nos frustraram porque eles deram aquilo que eles tinham recebido, porque eles não eram perfeitos. E muitos pais não receberam muitas coisas, e o que eles deram para muitos filhos foram migalhas. Então Paulo, ele sente que esse é um assunto extremamente delicado, mexer com a igreja, porque está mexendo na estrutura, na história. E essa mensagem apostólica, ela vem justamente para mexer com a nossa estrutura, para mexer com o nosso relacionamento que nós temos com pessoas e com o próprio Deus. E o texto continua dizendo: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por essa causa vos mandei Timóteo. Novamente ele diz, que é meu filho. Meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos, o qual vos lembrará a minha conduta, o qual vos lembrará a minha vida, como minha vida é centrada no Senhor. Então percebe que Paulo está sempre chamando a atenção a paternidade terrena primeiramente, trabalhando com isso. E com certeza haviam pessoas em Corinto que tinham dificuldade em ver a figura terrena como pai. Ele sabia dessa situação. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino a cada igreja. Não era somente a igreja de Corinto que Paulo estava instruindo, como tantas outras igrejas, como eu citei a igreja de Gálatas. Os Gálatas que tinham recebido o cristianismo e de repente voltaram ao judaísmo, tentando confluir o cristianismo com o judaísmo. E ele escreve dizendo: por quem de novo sinto dores de parto? Quem vos fascinou, ó incautos, insensatos Gálatas, para novamente vocês voltarem às antigas práticas? Por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Então você vai perceber nas cartas apostólicas, Paulo e tantos outros apóstolos tratando a igreja como filhos. E o objetivo e o propósito primário dessa relação pai terreno e filho terreno é justamente despertar os corações para a paternidade maior, que é a paternidade de Deus. Eu acredito que nessa noite Deus, Ele quer mexer com essa nossa estrutura. E toda pessoa que tem ausência de paternidade, toda pessoa que não cresceu nessa estrutura paterna, materna. E quando eu falo de crescer na estrutura paterna, eu não estou falando somente de ausência física paterna. Eu estou falando de pessoas
que também tiveram experiências com o pai físico em casa, mas que o pai não foi efetivo, o pai não foi presente. Eu lembro que quando a minha esposa estava grávida, teve alguém que me procurou, um dos discípulos, que era bem mais velho que eu. Ele falou assim: pastor, ele disse assim, não basta ser pai, tem que participar, tem que ser efetivo. Há tempos atrás Deus começou a trazer algo em meu coração a respeito da importância de nós discernirmos a paternidade material, a paternidade espiritual e a paternidade emocional. Muitos pais são pais efetivos materialmente. Talvez o que você mais ouviu na tua relação de filho e pai foi: eu dou comida, dou sapato, eu dou escola, eu dou isso, aquilo. Outros tiveram pais que conduziram a igreja, dizendo: eu vou levar você para a igreja, ou para um segmento religioso. Alguns pais que foram efetivos na questão espiritual, e outros que receberam um pai emocional, onde esse pai emocional foi efetivo, dando afago, dando afirmação, dando carinho, beijando, abraçando, encorajando, animando. E você cresceu com essa referência. Então não basta eu ser um pai material, não basta eu ser um pai onde eu passo subsidiar, aonde eu dou calça, sapato, perfume, aonde eu dou toda a necessidade física. Não basta ser esse pai. Não basta ser um pai que frequenta uma igreja e traz seus filhos no cultinho de crianças. Eu tenho que ser um pai emocional, aonde eu entro no lúdico da minha criança, onde eu entro no universo da minha criança, e eu começo a trabalhar, eu começo a criar uma ponte relacional com ele, aonde eu começo a decifrar o coração daquela criança, o seu temperamento, sua personalidade, sua estrutura. É onde nessa abertura eu começo a estabelecer fundamentos, eu começo a entrar com a questão espiritual. A relação paterna com o filho, no que diz respeito às coisas espirituais, ela começa do emocional para o espiritual. Porque um filho ele se doa às coisas espirituais quando as coisas emocionais estão resolvidas. Quando as coisas emocionais não estão resolvidas, quando existe o pai emocional, relacional com o seu filho, onde tem empatia, aonde entra, aonde compreende, aonde ama, os assuntos espirituais, eles não têm lugar naquele coração. Eis a razão de muitos filhos de cristãos hoje que abandonaram os caminhos. Filhos de cristãos hoje que não querem saber de igreja, de pastor, de nada, de Deus, de nada. Não querem saber de nada espiritual. Porque todo o processo de paternidade foi invertido ou foi ausente. Então a preocupação paterna primária de um pai é o relacionamento emocional. É eu compreender a estrutura do meu filho, é eu compreender o que passa na mente dele. Em todo o seu crescimento há perguntas, há dúvidas, há conflitos. E chega um momento da vida do meu filho aonde há uma evolução e há um conflito hormonal. E como pai emocional, se eu não estiver ligado ao meu filho, eu não vou compreender isso. Eu vou usar os assuntos espirituais para colocar um jugo no meu filho. Eu vou usar alguns textos bíblicos dizendo ao meu filho: me obedeça, honra o pai e a mãe. Você não pode levantar sua voz, enfim, mas eu não estou compreendendo.
E não existe a ponte emocional onde eu tenho acesso para estabelecer um fundamento, para guiar o meu filho aos passos. Paulo, ele trata esse assunto como um assunto extremamente delicado, porque ele está mexendo na história de cada indivíduo presente na igreja de Corinto. Então falar de paternidade é mexer nessas 3 colunas paternas: pai material, pai espiritual, pai emocional. A pergunta é: a minha relação com meu pai, como foi? Dependendo da relação que eu tive com meu pai, ela vai determinar toda a minha trajetória. A forma como eu vou me relacionar com meu filho, a forma como eu vou me relacionar com o meu cônjuge, a forma como eu vou tratar com a minha esposa, a forma como eu vou tratar com o meu patrão, a forma como eu vou lidar com a minha liderança espiritual, a forma como eu vou lidar com a igreja e, acima de tudo, a forma como eu vou lidar com Deus. A ausência paterna, ela desestrutura um homem. A ausência paterna conduz o homem a uma sobrevivência, a tentativas fracassadas, aonde as pessoas se frustram, aonde elas entram em colapso emocional e espiritual, aonde elas chegam a um ponto aonde elas deixam de acreditar em tudo e em todos. Elas entram em um ciclo temporário, elas entram em uma vida cíclica de situações, não sabendo como resolver aquilo, e elas procuram paliativos, mecanismos para sobreviver, justificativas para suas limitações, suas debilidades, suas dores, seus traumas. De uma forma bem clara, bem rasgada, elas usam máscaras para sobreviverem. Mas são pessoas que têm crateras emocionais na sua alma, pessoas que têm dores profundas, sentimentos profundos no que diz respeito à ausência paterna. E muitos não sabem que essa ausência paterna era uma ausência paterna emocional na sua vida. E quando há uma ausência paterna, há um sentimento de orfandade. O sentimento de orfandade, quando ele é instaurado em minha vida, paralelamente, existe um espírito do reino das trevas, que é oportunista, que ele vai usar todos os meios possíveis, todos os mecanismos, para repetir a minha história, com o objetivo, o propósito de reafirmar aquele quadro emocional que eu me encontro. Então eu vou deparar dentro de contextos com pessoas falíveis. Eu vou me deparar com grupos, com relacionamentos, aonde o diabo sabe a minha história, aonde ele sabe a sua história. Ele vai usar situações, pessoas, circunstâncias para manter você naquele cativeiro de orfandade. Porque ele sabe que uma pessoa que tem a orfandade, um órfão, ele não se sente aceito, ele não consegue acreditar no amor, ele não consegue crer, ele não consegue se entregar. Há uma dificuldade nele, ao mesmo tempo que ele quer tudo isso, ele não quer isso, e ele não sabe porque isso acontece com ele, porque ele quer e ao mesmo tempo ele não quer. Ele passa a ter alguns rompantes, por conta da não habilidade em lidar com esse trauma, com essas dores. Ele passa a entrar em uma crise existencial por conta disso.
E o diabo começa a usar situações, circunstâncias familiares, circunstâncias dentro do trabalho, dentro da igreja, dentro do ministério, para manter essa pessoa cativa àquela orfandade. A falta de paternidade ela rouba das pessoas a qualidade de um tempo. Não basta eu chegar do meu trabalho e estar em casa. Eu preciso propiciar uma qualidade. Paternidade não tem nada a ver com o tempo com a pessoa. Tem a ver com a qualidade do tempo. Porque eu posso passar o dia inteiro com meu filho, com a minha filha, e não dar qualidade. Se existe uma das armadilhas do reino das trevas, essa mentalidade de eu estar em casa e não ter qualidade com os meus filhos. E muitos de nós vivemos isto. Tivemos nossos pais em casa, mas nós não tínhamos qualidade com os nossos pais. Porque nossos pais chegavam em casa às 6 horas da tarde, jantavam, ou iam assistir televisão, ou ler um jornal, ou dormiam. E nós queríamos brincar com eles, queríamos nos relacionar com eles, mas não havia essa abertura. E alguém perguntava para eles: você é pai? Sou pai. Você está com seus filhos? Eu estou com o meu filho. Paternidade é você propiciar uma qualidade. Não tem nada a ver com tempo, tem a ver com qualidade. Diga assim comigo: paternidade não tem a ver com tempo, mas sim com qualidade de tempo. Um pai pode ficar todos os dias com um filho e não dar qualidade. E um outro pai, pode ficar 2 dias da semana com um filho e dar qualidade ao filho. Qual o pai que vai fazer diferença? O pai que é fisicamente presente, ou o pai que efetivamente, quando está presente, dá qualidade para o filho? A minha ação e reação dentro da estrutura paterna vai determinar o futuro do meu filho, o futuro da minha filha. Como ela vai ser, como ele vai ser. Porque eu sou a referência. Ela vai imitar o papai, ele vai imitar o papai, ele vai reproduzir. E a ação e a reação dessa criança, quando se tornar adulta, vai ser auto-executável, porque ela vai dar o que ela recebeu. Ninguém dá nada que não tenha recebido. E se ela recebeu uma má paternidade, é o que ela vai produzir, com uma intenção que está sendo um bom pai. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o que é ser pai? Ser pai é ter bem estruturado esses 3 pilares: pai material, pai espiritual e pai emocional. Se esses 3 pilares não foram levantados na minha formação, com certeza, em alguma parte do meu coração, existe uma dor, existe um trauma, existe um comportamento limitador, existe uma situação não resolvida, que eu, em tempos, eu procuro alguém para descarregar aquilo. Eu costumo dizer, eu me torno um raio ambulante. Quando o tempo fecha, as nuvens fecham na minha vida, eu me torno um homem raio, e eu disparo nas pessoas, e esse disparar machuca pessoas.
Eu machuco o meu cônjuge, eu machuco a minha esposa, machuco os meus filhos, eu machuco os meus líderes, eu machuco o patrão, machuco pessoas, machuco relacionamentos, porque houve o quê? Nuvens escuras. Quando há orfandade, os nossos relacionamentos são comprometidos, eles não são duradouros. Porque não há uma entrega genuína. Sempre há uma dúvida, sempre há um medo de ser machucado, um medo de ser enganado, um medo de não ser amado. Nenhum relacionamento transcende as dificuldades, as lutas e batalhas da vida se houver reservas. Há muitos casamentos que estão basicamente falidos por conta de reservas emocionais. Há muitos relacionamentos que eram relacionamentos maravilhosos se perderam por conta de reservas emocionais. Pessoas que mantiveram reserva, ou seja, não se entregaram. Quando eu olho para a figura de Jesus, não havia reserva em Jesus quando Ele nos amou. Ele sabia que nós éramos falidos, Ele sabia que nós éramos errantes, Ele simplesmente nos amou. Não houve uma reserva, olha, eu vou amar o André até um certo ponto, porque, olha, eu estou vendo alguns defeitos, vai que eu me machuco com o André, vai que o André pisa na bola comigo, é mais uma frustração. Então eu vou deixar uma área reservada aqui, como um coringa, para qualquer coisa eu pular fora desse relacionamento. Isso é o que o espírito de orfandade faz com milhares de pessoas. E as pessoas não sabem porque elas não conseguem viver plenas em Cristo Jesus. Elas não conseguem entender porque elas não conseguem serem felizes. Elas não sabem porque os relacionamentos terminam, porque elas não conseguem criar raízes, porque elas não conseguem crescer, elas não conseguem avançar, florescer, ou porque o casamento não está amadurecendo. Parece que vai de certo ponto, depois volta, avança e regride, avança e regride. São reservas que se tornam reservas sabotadoras de um relacionamento saudável. E o espírito de orfandade, ele anda ao derredor, rugindo como leão, para me manter naquele cativeiro de dor e sentimento e trauma, da ausência paterna. Ele traz sentimento de falta de aceitação. Eu não consigo me entregar, eu não consigo confiar, eu tenho medo do que você pode fazer para mim. Você pode até um certo ponto. Relacionamento nessa estrutura não permanece, tem os dias contados. São relacionamentos transitórios, mas relacionamentos permanentes são relacionamentos sem reserva, aonde você não tem medo de se machucar, aonde você não tem medo de ser enganado, aonde você não tem medo de ser deixado de lado, ser trapaceado. Você simplesmente diz: se essa pessoa trapacear, é problema dela e não meu. Se essa pessoa mentir, é problema dela e não meu. Se essa pessoa falhar, é problema dela, não é meu. Porque eu estou me entregando ao relacionamento incondicionalmente. Quantos estão me entendendo? A falta de paternidade impede você desfrutar de um casamento genuíno, de um relacionamento conjugal genuíno, de relacionamento com pessoas de uma forma genuína. Ela impede você de ser um funcionário efetivo, de ser um patrão efetivo, de ser um pastor, de ser um líder.
quando você depara com as nuvens escuras dos seus traumas, da ausência paterna, o que vem no teu coração é que o mundo conspira contra você. Essa pessoa não me ama, esse grupo não me ama, essa empresa não me ajuda, esse pastor não me ama, essa igreja não me ama, esse grupo não me ama, essa liderança não me ama, nada me abraça. A questão é, por que eu tenho esse mesmo sentimento sendo replicado em todas as esferas da minha vida? Quando esse sentimento é replicado em todas as áreas da minha vida, é a minha alma dizendo: dói. Eu expectava isso, mas eu não recebi. E hoje eu sou adulto e eu tenho essa dificuldade. E você era uma criança e não tinha habilidade emocional para lidar com a ausência paterna. E o que você recebeu foi justamente aquilo que foi dado a você. Você absorveu tudo aquilo que era negativo. E hoje você age e reage de acordo com o teu histórico. As feridas falam mais alto em sua vida do que qualquer outra coisa. Elas gritam. Elas gritam. Por isso que não existe uma conexão. Por isso que existe o sentimento de inadequação, falta de aceitação. Ninguém me compreende, ninguém me ama, ninguém me quer. A falta de paternidade gera insegurança na vida. Pessoas que têm ausência paterna, efetiva emocionalmente, são inseguras em tomar decisões, em avançar. E isso impede até mesmo dela ter fé. Algumas pessoas perguntam: mas como eu vou ter fé? Eu não consigo ter fé. Isso não tem nada a ver com a questão espiritual, tem a ver com a questão emocional. A questão emocional está boicotando, sabotando a estrutura espiritual, a fé daquela pessoa. E o diabo, por sua vez, ele está ao redor, reafirmando aquilo para manter você naquele cativeiro emocional. Porque você estando naquele cativeiro emocional, impede que você cresça na fé. E a insegurança, ela permanece. Você não consegue se sentir seguro na vida, no trabalho. Você tem medo de ficar desempregado. Você tem medo de perder tudo. Você é inseguro no relacionamento, no casamento. Você é inseguro com os filhos, com os negócios, com o ministério, com a liderança, com a igreja. Ausência paterna. A falta de paternidade gera desconfiança e julgamento. Você desconfia de tudo e todos. Você julga tudo e todos quando há essa ausência paterna. Porque não há uma confiança, não há uma segurança. Há uma desconfiança. E onde há desconfiança e insegurança, há julgamento. A falta de paternidade gera descrença em acreditar que é possível ter uma família. É possível ter um casamento sólido. Porque a história que eu tenho de casamento é que o meu pai era cruel. Eu não consigo acreditar no casamento. Eu não consigo acreditar nos filhos. Eu não consigo acreditar na liderança. Eu não consigo acreditar na igreja. Eu não consigo acreditar em Deus, porque há uma desconfiança muito grande. A falta de paternidade impede o homem de ver a Deus como pai, como eu falei no início.
impede o homem ter um relacionamento com Deus como um pai. O texto de Romanos, quando Paulo fala sobre paternidade, que nós recebemos o espírito de Abba. A palavra Abba no original grego significa papaizinho. E por falta de um relacionamento efetivo, profundo com nossos pais, nós não conseguimos nem pronunciar pai. Nós temos dificuldade em verbalizar pai. A figura paterna terrena, sua missão é refletir a paternidade de Deus. Por isso que há anos o inimigo vem trabalhando para que essa paternidade não venha refletir Deus. Que as pessoas não venham ver na sua vida como um pai, Jesus. Os seus filhos precisam ver Jesus em sua vida. Eles precisam ver Deus Pai em sua vida, você como pai. E a pergunta como pai é: como Deus Pai lidaria com isso? E algo para nós refletirmos: o fato de não ter um pai efetivo emocionalmente, e hoje eu saber de todo o caos que eu estou vivendo, não me dá o direito de me justificar e permanecer naquele lugar. O fato de eu entender que eu não tive pai, eu não posso entrar nesse outro engano, aonde eu entro num estado de autocomiseração e justificativa de ausência paterna. Não tive pai. Eu sou um coitado. Não justifica isso. Enquanto eu procuro essas coisas como justificativa da minha vida, a minha vida vai estar estagnada. Eu vou estar vivendo em uma cadeia de frustração, decepção, dores e traumas, em cima de dores e traumas. Eu preciso simplesmente me deparar com a dor, com os traumas, com as situações, e tomar um posicionamento dizendo: basta. Eu vou aprender, eu vou crescer, eu quero ser curado nessa área. Que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em meu coração. Eu não quero mais viver nessa vida cíclica, dentro do meu casamento, dentro do meu relacionamento com o meu filho, dentro do meu relacionamento com a liderança, com a igreja, com o meu trabalho, como patrão, como funcionário, em todas as áreas de minha vida. Eu quero ser diferente. Nós não podemos entrar no conformismo e na procrastinação do processo de Deus. Deus permite as circunstâncias, as pessoas, para startar nosso histórico de vida. Talvez Deus tenha usado o teu cônjuge para mexer com a tua paternidade. Talvez Deus tenha usado o teu filho para mexer com a tua paternidade. O teu pastor, o teu líder, o teu professor, o teu patrão, o teu funcionário. Deus tem usado as circunstâncias para mexer, startar isso. Mas quando essas situações vêm, se avolumam na minha vida, se não há um discernimento, aquilo se torna uma bomba na minha vida. Nesse volume de sentimentos que vem no meu coração, eu tenho duas escolhas: ou eu alimentar ele, ou eu pegar todo esse sentimento e falar: Jesus, dói aqui. Alguém mexeu na minha história. Alguém mexeu no momento da minha vida com o meu pai. Alguém agiu e reagiu com o meu pai, e isso dói. Eu quero colocar nos seus pés, quero ser curado disso. Não quero que isso venha mais acontecer comigo. Quero crescer nessa área. O espírito de orfandade quer manter no cárcere nossas emoções com novas histórias e situações que se assemelham à nossa criação e experiência. O espírito de orfandade, ele incita a rebelião, a desonra e a insurgência.
Ele incita algo que vem no meu coração. Quando eu me deparo com debilidades, quando eu deparo com um contexto que há uma semelhança, o sentimento é de desonra, rebelião, de insurgência, seja com o cônjuge, seja com os líderes, sejam com o patrão, seja com o funcionário, seja com líderes espirituais, enfim, com a igreja. Vem aquele sentimento. E esse sentimento nada mais, nada menos é do que o grito da tua alma por socorro. Se liberto dessa dor. E se não há um discernimento no meu coração, que é um grito da minha alma, em ser liberto dessa dor, esse quadro vai se repetir em tempos na minha vida. Em outras palavras, a minha vida vai se tornar uma vida cíclica. E dentro dessa mensagem apostólica, creio muito, queridos, que em Cristo Jesus Ele nos chamou para a cura de todas essas dores, todos esses sentimentos. Eu não sei qual que é o teu sentimento hoje presencial aqui. Talvez ao eu descrever todos esses quadros, você se deparou que a presença do espírito de orfandade, você se sente órfão. Você diz: olha pastor, eu estou vindo na igreja, eu vou num Connect, eu vou num Fellowship, eu tenho estado aqui na igreja, mas parece que eu sou órfão. Eu sinto rejeitado, eu não me sinto participante, eu não consigo me conectar, não consigo me entregar, eu não consigo confiar, eu ando pelas beiradas, pastor. Talvez você se depara com esse sentimento. E há um texto em Salmo 68, verso 6, nós estamos trazendo o final da mensagem. O salmista diz: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em agrilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ele traz dois quadros aqui, que a propósito, Senhor, é que você seja filho, que você venha habitar em família, que você venha ter esse sentimento de família, de filho, de pertencimento, que você venha descansar, que você venha dizer: olha, uau, eu vou me entregar a isso. Mas aqui o salmista, ele continua o texto dizendo que ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. Pessoas que têm essa orfandade estão presas em grilhões. Ele está dizendo: eu sou o Senhor que liberto, eu sou o Senhor que trago libertação, trago cura. Mas as pessoas que não querem, ele diz, mas os rebeldes, eles vão viver em sequidão. Ou seja, a minha escolha de não ser curado, de não ser tratado, vai me manter em um deserto, vai me manter em uma sequidão tão grande. E quando eu olho para a minha vida, não há alegria, não há paz, os meus dias estão dias cinzentos. A minha vida se torna uma vida insípida, sem alegria, sem paz. E eu tenho que me esforçar para ser feliz, para sorrir, para viver. Mas quando eu compreendo que Deus é um Deus que faz o órfão habitar em família, e que Ele liberta, e Ele quebra todos os grilhões, e que Ele me chamou para ser filho, e não somente Ele trata a minha questão relacional, paterna, terrena, como também minha relação paterna com Ele. O inimigo não quer que você veja Deus como Deus Pai. O inimigo não quer que você veja o teu pai como pai. O inimigo quer que você desonre o seu pai. Por mais que seu pai venha a ser bêbado, por mais que seu pai venha ter te abandonado, por mais que o teu pai foi um carrasco, te espancou, por mais que o teu pai olhou para você e disse: olha, você é horrível,
Eu não quero mais ver você na minha frente. Talvez você recebeu tantas informações negativas do seu pai. Eu quero dizer algo para você. Isso não tem nada a ver com você, tem a ver com ele. Isso não é problema seu, é problema dele. E a tua cura está em você entender que você é filho e ele é pai. E tudo que ele falou para você, toda desqualificação que ele trouxe na sua vida, isso é problema dele, não é teu. Porque hoje em Cristo Jesus você entende que você é filho. E que ele quer curar essa filiação, que ele quer curar essa paternidade. E que ele não quer que o espírito de orfandade mantenha você em agrilhões. Por mais que seu pai não tenha uma formação acadêmica, não sabe conversar com você, ele continua sendo seu pai. Ele continua sendo seu pai. Talvez ele não foi pai emocional, não foi pai espiritual, não foi pai material. Ele foi uma pessoa, e você olha para ele e você diz: eu vejo ele como pessoa, mas como meu pai, porque faz tanto tempo que eu não vejo ele, não me relaciono com ele. Agora eu sou adulto, mas eu vejo ele lá, eu cá. Deus quer restaurar isso no teu coração. Não importa como ele é aquilo que ele recebeu. Ele deu aquilo que ele recebeu. Mas hoje em Cristo Jesus você tem, nós temos uma escolha. E tudo aquilo que foi depositado em mim, que é negativo, destrutivo, não me pertence. Pertence à falha dele. O que pertence é aquilo que expressa a paternidade de Deus. Talvez quando você olha para o seu pai, você diz: olha, meu pai é bom nisso, naquilo. 3%, 97%, se esses 3% reflete a paternidade de Deus, mantenha lá nesse lugarzinho. Se 100% não reflete a paternidade de Deus, ele continua pai. E Deus Pai está aqui nessa noite dizendo: eu, o Senhor Deus, te adotei através do sangue do meu filho. Eu te coloquei em uma família. Eu te plantei neste lugar. E eu sou o Senhor que saro as suas feridas. Eu sou o Senhor que toco na tua história, na tua estrutura. Eu removo aquilo que traumatizou, aquilo que machucou você, aquilo que hoje tem trazido um comportamento limitador na tua vida, como pai, como empresário, como funcionário, como ministro, como membro, em todas as áreas, como marido. Eu sou o Senhor que visito a tua história. Eu entro na tua estrutura e eu saro. Isaías diz: levando eles mesmos em seu corpo nossas dores e enfermidades. Jesus não somente levou todas as enfermidades, como também levou as dores emocionais. E o texto diz que ele levou aquela dor que você, quando tinha 5 anos, 7 anos, ficou sabendo que seu pai foi e não voltou mais. Então você nunca mais viu seu pai. Ele pegou aquela dor que você sentiu, ele se fez essa dor. Existe alguém que compreende essa dor que está dentro de você, é o teu Deus Pai. E nessa noite está dizendo que Ele faz aquele que tem um espírito órfão habitar em família. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1 verso 5, ele diz: em amor nos predestinou para sermos como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você foi predestinado a ser filho.
filho. Mas o diabo não quer que você tenha um sentimento de filho. Ele não quer que você tenha essa aceitação. O que ele quer trazer é uma orfandade, uma bastardia na sua vida. Mas o que Deus quer é filiação. E Ele diz, Ele predestinou na sua vontade. Gálatas 3:26 diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O que traz a minha filiação é a minha fé em Cristo Jesus. Eu creio que há 2000 anos atrás Jesus morreu e ressuscitou para que eu e você, todos nós, nos tornássemos filhos. E nessa noite quero fazer um apelo. Quero que você feche seus olhos. Onde você está neste momento? O Espírito Santo está neste lugar. Eu não sei qual que é a tua história. Eu não sei a profundidade delas. Mas Ele esteve presente em todo momento. Desde o momento que você foi gerado e gerada, Ele estava lá. Quando você completou 1 ano, Ele estava lá. Quando você completou 2 anos, Ele estava lá. Quando você completou 3 anos, Ele estava lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, Ele estava lá. Ele nunca te abandonou. Deus Pai. E talvez nesse período algumas coisas aconteceram na sua vida. E hoje para você, uma alternativa para sobreviver é dizer, não vou mexer com essa história não. Passado é passado. Mas quando o teu passado ele é tocado, cria-se um desconforto. E a pergunta é, por que cria um desconforto? Porque há dor lá dentro. A frustração, a decepção. E Deus Pai, nessa noite, Ele quer trazer cura no teu coração. Ele quer restaurar, Ele quer tirar essa dor. Ele, como Deus Pai, Ele tem o maior interesse em olhar para você, em tirar essa dor. Ele está dizendo, eu quero tirar essa dor de você. O Pai perfeito, que é Deus, Ele está aqui para remover todo o trauma, toda a dor. Se você se encontra nesse quadro, eu quero que você coloque a tua mão no coração. E fala assim, Senhor, eu quero ter uma experiência com a tua paternidade. Eu quero ser curado, Senhor. Eu não quero mais permitir que o espírito de orfandade governe a minha vida. Diga isso. Eu não quero permitir que os meus traumas, as minhas dores me paralisam. Eu não quero mais viver em agrilhões, em correntes emocionais. Eu quero ser curado pelo Senhor. Que toda essa fadiga, esse cansaço, esse peso nos meus ombros, nas minhas pernas, que sejam tiradas nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar conduzindo você a um processo de cura. O que o Espírito Santo está falando com você nessa noite, no que respeito à sua história?
Quais são as imagens que o Espírito Santo tem trazido na tua mente nesse momento? O que ele está pontuando no teu relacionamento paterno? Quais são as verdades, as mentiras que estão lá estabelecidas? E o que ele fala a respeito dessas inverdades, dessas mentiras? O que ele está falando com você a respeito dessas inverdades, dessas mentiras? Que as circunstâncias, pessoas, o meio social, o meio familiar reproduziu na tua vida. O que o Espírito Santo está falando a respeito dessas inverdades, dessas mentiras? O que ele fala da sua pessoa, da sua identidade, do seu destino? O que ele fala da sua estrutura? Ouça ele. Espírito do Senhor flua neste lugar. Só o Senhor pode ir no profundo e íntimo de cada coração. Resgatar este coração, resgatar, Senhor, essa vida. Só o Senhor pode restaurar para se tornar um coração perdoador, um coração de reconciliação, de entrega, de confiança, esperança, de fé. Espírito Santo, vá além da letra. Toque nessa mente, neste coração. Nós interrompemos toda a ação do reino das trevas, nós paralisamos a ação do espírito de orfandade. No nome de Jesus nós declaramos a ação sobrenatural do teu Espírito, Pai, em cada coração presente. Em nome de Jesus. Você que colocou a mão no teu coração, eu quero que você saia do lugar onde você está e venha até a frente em nome de Jesus.